Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, queridos irmãos estudiosos da palavra, bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo profundo aqui no canal. Nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje no Salmo 80. Dá para acreditar que nós já chegamos aí? Pois é, então, gente, o Salmo 80, ele não é apenas um hino. Ele é um grito de socorro. Imagine um povo que viveu, viveu momentos difíceis. Esse povo, ele viu seus muros derrubados e a sua herança devastada. Se você hoje sente que a sua vida espiritual está em ruínas, ou que a vinha da sua família foi pisoteada, este salmo foi escrito para você. Vamos entender por que o salmista repete 3 vezes a frase. Deixa eu olhar aqui. Isso. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Esse salmo, gente, ele é sensacional. Eu vou pedir para você pegar a tua Bíblia. Este salmo, ele praticamente é o irmão do Salmo 79. Na verdade, 78, 79 e 80 é quase uma trilogia que segue uma sequência profunda de declarações de fé, de lamentações, mas de muita confiança no Senhor. Abre lá então sua Bíblia, Salmos 80. Salmo 80, ele tem 19 versículos e recebe o nome de oração pela restauração de Israel. Tá? Então, se você for ver, o Salmo 78 fala ação divina na história de Israel. 79, o povo suplica o socorro de Deus. E 80, oração pela restauração de Israel. Você entendeu a sequência? Muito bem. É isso mesmo, gente. Então, eu vou ler todo o versículo, acho que eu vou ler todo o capítulo hoje. E aí eu venho fazendo uma reflexão com vocês. Combinado? Então vamos lá. Oração pela restauração de Israel. Ao regente do coro, segundo a melodia, os lírios da aliança, um salmo da família de Asaf. Uau, hein? Que lindo, né, gente? Deixa eu já fazer aqui um contexto aqui para vocês. O Salmo 80, ele também é atribuído a Asaf, como você acabou de ver, ou aos seus descendentes. Ele foi escrito em um período de grande crise, né, provavelmente após a queda do Reino do Norte, que é Israel, para os assírios. Né, o foco deste salmo é o seguinte: nós precisamos observar que ele menciona Efraim, Benjamim e Manassés. É uma oração de intercessão, tá? O povo, gente, eles estavam sofrendo o julgamento de Deus e clamavam pelo retorno da presença do pastor de Israel, Yahvé. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler e aí depois a gente conversa de uma forma assim mais geralzona, tá bom? Escuta, ó pastor de Israel, que guias José como um rebanho. Tu que estás entronizado sobre os querubins, manifesta a tua glória. Jesus. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze brilhar sua bondosa face, para que sejamos salvos. Eterno Deus dos exércitos, até quando a tua ira santa ignorarás as preces do teu povo? Deste-lhe a comer o pão das lágrimas, a beber um pranto triplicado. Fizeste-nos objeto de contenda dos vizinhos e de nós zombam os inimigos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. A videira que retirastes do Egito, tu a replantaste expulsando nações.
limpaste o terreno, e ela lançou suas raízes enchendo a terra toda. Sua sombra cobriu as montanhas e seus ramos os cedros altíssimos. Suas ramagens se estenderam até o mar e seus brotos até o rio. Por qual motivo derrubaste suas cercas, permitindo que todos os que passam tomem suas uvas? O javali da selva devasta, pastam nela os animais do campo. Volta-te, ó Deus Todo-Poderoso. Olha do céu e vê, vem visitar esta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, o filho que para ti fortaleceste. Ei-la incendiada, cortada, pereçam eles sob a ameaça do teu rosto. Pousa a tua mão sobre aquele homem que está à tua direita, o filho do homem que para ti mesmo fizeste crescer. Jesus, não nos afastaremos de ti, tu nos conservarás a vida e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Deus, Senhor Todo-Poderoso, faze brilhar tua face sobre nós e então seremos salvos. E aqui a terceira repetição. Gente, o salmista ele começa lembrando a Deus da sua função como se precisasse, mas ele faz isso. Ele é o pastor, ele fala. Ele invoca aquele que está entronizado acima dos querubins. Ele está fazendo aqui uma referência à Arca da Aliança. Que na Arca da Aliança existem 2 anjos com as asas abertas, bem em cima da tampa da arca. Se você for se lembrar, gente, eu não sei se você já leu João, mas se você não leu, leia João. João e depois as cartas 1, 2 e 3. Leia, é fantástico, tá? João, ele fala assim, ó, onde Jesus, ele fala onde Jesus se revela como o bom pastor. Tá lá em João, se eu não me engano, João 10. Tá? Se ele guia o rebanho, ele sabe onde estamos, mesmo na escuridão. Não fique com medo da escuridão. Ele consegue te guiar, mesmo por ela. Entendeu? E assim, aí ele vai descendo nos outros versículos e vai falando, né? Ele fala aqui do pão da lágrima. Aqui há uma pergunta muito honesta. Até quando? O salmista, gente, ele admite que o castigo vem de Deus e não está fácil. Às vezes nossas lágrimas, elas são o único alimento que temos quando percebemos que nos afastamos do Pai. E Ele recolhe toda lágrima verdadeira. Ele recolhe toda lágrima de arrependimento, de verdade, de amor. Em Lamentações, até anotei aqui para também não me esquecer, Lamentações 3, 40, diz o seguinte: esquadrinhamos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Então, às vezes, a gente precisa voltar. Às vezes não, precisamos. O Senhor, Ele criou tudo para nós, um caminho reto, iluminado, e nos mostrou qual é o caminho, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que nós fazemos? Nos desviamos do caminho, mas há tempo de voltar para esse caminho. Há tempo de voltar. Então a gente precisa ter consciência de que nós estamos longe, já estamos bem distantes, então é a hora de voltar. Tá? Aí, gente, ali nos versículos de 8 a 13, ele fala que da vinha devastada, né? Esta é a parte que de uma forma emocionante diz para nós que comparando ali Israel a uma videira, né? Que Deus, Ele cuidou com amor, cuidou com muito amor dessa videira, mas que agora está com os muros quebrados, né? Ele fala que os muros estão quebrados e ela está sendo devorada por porcos do mato.
No caso aqui da minha versão, fala do javali da selva. Está devastando. É a imagem, gente, da vulnerabilidade total aqui. Em Isaías, eu estou estudando Isaías. É sensacional o livro de Isaías. Isaías, um profeta magnífico, que falou muito sobre a vinda do Messias. Por isso que eu admiro muito esse profeta e o livro que ele deixou. E ele fala lá em Isaías 5 que Deus, ele espera uvas boas, mas a negligência espiritual, a falta de fé, gera uvas bravas. Pense nisso. E do versículo 14 ao final, é um clamor. É um clamor que fala sobre uma intervenção direta ao divino, direta ao Senhor. O filho da tua destra, ele fala, aponta praticamente para o Messias. Por isso que eu fui lendo e fui falando Jesus. Onde eu fui falando Jesus, é onde ele está remetendo ao Messias. Gente, só a luz da face do Senhor, do Deus poderoso, pode restaurar o que o pecado destruiu. Só essa luz, por meio da vida de Jesus, que pode restaurar o que o pecado fez na gente, que o pecado destruiu. Entendeu? Então, meus queridos e minhas queridas, como que nós podemos no dia de hoje colocar isso em prática e aprender com esse salmo? Primeiro nós precisamos identificar os muros quebrados. Onde você permitiu que o mundo entrasse na sua vida, na sua moral, no seu tempo com Deus, nos seus relacionamentos, sem paciência, só nos gritos? Como que você gostaria que o seu filho lhe tratasse? Seu marido? E como você tem os tratado? Como você tem os tratado? Como você gostaria que a sua esposa te tratasse? Como você a tem tratado? É exatamente aquilo que eu quero que o outro faça para mim, exatamente como eu tenho que ser com ele. O Senhor diz que nós precisamos amar o nosso próximo. Como que a gente está amando o próximo de verdade, que está debaixo do mesmo teto que a gente, que trabalha com a gente? Então identifique, peça a Deus para reconstruir a cerca ao redor da sua vinha. Se for uma dor profunda que você está sentindo porque você perdeu alguém que você ama muito, e eu sei que eu estou falando de algo muito delicado e que não é fácil, peça para o Senhor força para você olhar para frente e continuar caminhar com Ele. Para aqueles que confiam no Senhor, a morte não é o fim. Para aqueles que confiam no Senhor, a morte é um prêmio. E eu sei que não é fácil, eu sei. Eu já perdi um irmão e eu sei que não é fácil. Fica a saudade, fica aquela vontade de ter novos momentos com aquela pessoa. Mas calma, a palavra diz que um dia nós iremos nos reencontrar. E o Senhor enxugará toda lágrima, toda dor, todo sofrimento. Não vai existir mais. Tenha calma, tenha esperança, tá bom? Ore pela restauração do teu coração, da sua vida, não apenas por alívio imediato. Ora pela restauração completa. O salmista aqui, ele não pede apenas para a dor parar e ir embora. Ele pede para voltar para Deus. Busque o rosto de Deus, não apenas a mão de Deus.
Busque a face. Lembre-se da identidade. Você é plantação do Senhor. Mesmo que pareça queimada pelo fogo, como fala aqui no versículo 16. A raiz, Cristo, ainda está viva e muito forte e muito poderosa. E você pode contar com Ele. Você pode contar com Cristo. Não fechar de olhos. Você pode contar com Ele. Busque a face do Senhor. Abandone tudo que possa te afastar dele. Confie, tenha esperança, creia e você verá o sobrenatural de Deus na sua vida. Ai, que salmo incrível, né, gente? Bom, meus queridos, o Salmo 80, ele termina com uma promessa clara. Se ele fizer resplandecer o seu rosto, seremos salvos. Não importa o quão devastada esteja a sua situação hoje, o pastor de Israel está no trono. Ele não perde o controle de nada. Nunca perdeu e nunca irá perder. Que o rosto do Senhor se resplandeça sobre você, sobre a sua família hoje e sempre. Fiquem na paz de Cristo. Um feliz ano novo de todo o meu coração, repleto da presença do Senhor. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.